não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Que uma das funções essenciais da filosofia é simplesmente explicar o que está acontecendo, né, em termos que coloquem os fatos na sua devida ordem, dentro do quadro geral da história humana, com a perspectiva a mais ampla possível. Existem muitos obstáculos intelectuais, psíquicos e morais a isso. O principal é que nós vivemos na era da mídia, e a mídia é exatamente, vamos dizer, as notícias que se sucedem do dia, sempre dando a impressão de que aquilo que está acontecendo é o centro da realidade. Essa é a primeira grande ilusão de que você tem que se livrar para entender realmente o que está acontecendo. Os acontecimentos do dia parecem muito importantes no dia, mas uma semana depois eles foram esquecidos. A gente nunca pode deixar de ter isto em mente. E segundo, os fatos que obtêm um destaque na mídia não são necessariamente os mais importantes. Você não pode esquecer, por exemplo, que, é claro, quando estouraram a bomba em Hiroshima, o mundo inteiro noticiou, mas quando começaram a pesquisar a bomba atômica, ninguém noticiou coisa nenhuma. Então isso quer dizer que a mídia geralmente é a última a chegar. A ideia de que os jornalistas vivem atrás das notícias, essa é uma ideia que está atrasada há pelo menos 50 anos. Não há nada que jornalistas tenham mais horror do que notícias importantes. Se for possível, eles só publicam notícias que correspondam às categorias já publicadas. Por quê? Porque um jornal impresso ou de televisão, ele é um produto. E um produto tem que ter um perfil. De modo que o que faz o perfil de um jornal ou de um noticiário de TV? O tipo de notícias que ele publica. Isso é o que dá a personalidade dele. Então é necessário que essas notícias já estejam recortadas de antemão para combinar com o perfil do produto. Tá certo? Então isso quer dizer que inumeráveis notícias importantes terão de ser excluídas in limine. Não é por uma distorção ideológica, não é por uma censura, não é por nada, é simplesmente por um fator industrial. Quer dizer, as notícias têm que combinar entre si. É por isso que o meu colega e amigo Rolf Kuntz, que é um dos maiores jornalistas do país, ele dizia que os jornais são autofágicos, eles se alimentam dos outros e de si mesmos. Quer dizer, a edição de hoje se alimenta da edição da véspera. Então, não é de espantar que os fatos mais importantes escapem totalmente à mídia. Hoje nós já temos, vamos dizer, a mídia moderna já tem uns 200 anos de existência. Ela começa, sobretudo, a partir da Revolução Francesa, no começo do século XIX, do começo do século XIX em diante, que começam a aparecer e proliferar os jornais, e mais tarde os noticiários de rádio, mais tarde os de TV, e hoje os de internet. Então, com 200 anos, nós já podemos fazer, vamos dizer, um balanço deste fenômeno e entender que existe uma necessidade urgente de um novo meio de acesso às notícias. A internet, em parte, provê isso, mas acontece que a internet, por si mesma, ela abre mercados. Na hora que abre mercado, sempre tem gente com produto a vender. Tá certo? Então, o mesmo veículo que serve durante um tempo para a livre circulação de notícias, em seguida é submetido ao mesmo modelo restritivo, né? E
existe sempre, vamos dizer, uma competição entre o público usuário e as empresas que querem lhe vender alguma coisa. E essas, evidentemente, sempre acabam levando vantagem de uma maneira ou de outra. Um segundo obstáculo que existe na nossa mente, vamos dizer, é o resíduo deixado pelo pensamento de Karl Marx, que sempre tenta equacionar os problemas do poder em função de um conceito de classes sociais definidas pela posse ou falta de posse dos meios de produção, o que é totalmente errado. Nós podemos tomar como base, como critério único, o seguinte: quem possui os meios de produção jamais possui o poder. Isso é absolutamente impossível que um sujeito seja, ao mesmo tempo, vamos dizer, um grande empresário, tem muito dinheiro, tem inumeráveis firmas, tem investimento em vários lugares do mundo, e que ele seja o ocupante do poder, seja oficialmente, seja extraoficialmente. A formação da classe política é um fenômeno totalmente independente das classes sociais, como as descreve Karl Marx. No entanto, vamos dizer, a tendência de raciocinar de novo e de novo e de novo em termos de classes sociais pode levar aos erros mais monumentais que você possa imaginar. Um erro drástico está sendo cometido agora pelos intelectuais esquerdistas, especialmente pelos petistas, quando eles tentam descrever a situação atual como uma onda conservadora a serviço da classe dominante para derrubar os representantes do povo, né? Os porta-vozes dos pobres oprimidos, que são eles mesmos. Essa visão é perfeitamente invertida. Eu duvido muito que haja em toda a esquerda nacional ainda algum cérebro capaz de apreender o que realmente aconteceu, que foi aquele fenômeno que eu descrevi com o nome de faurogramscismo, que foi tentar alcançar os objetivos proclamados pelo Raimundo Fauro pelos meios disponibilizados pela estratégia do Antônio Gramsci. Certo? Então você se volta contra o estamento burocrático, em seguida aplicando a técnica da ocupação de espaço, infiltração, etc., você próprio se transforma no estamento burocrático e começa a roubar mais do que todos os estamentos burocráticos anteriores. Isso só podia dar no que deu. Se você perguntar, mas por que esse esquema não caiu ainda? Quer dizer, ele não caiu ainda, em primeiro lugar, porque não existe nenhum esquema que o substitua. E como dizia Nietzsche, só se destrói perfeitamente aquilo que se substitui. Quer dizer, então, não tendo ninguém para ocupar o poder, exceto uma classe política que tem lá as suas rusguinhas com o PT, mas que também tem o rabo preso com todo este esquema da roubalheira aí, então a situação pode ficar como está por mais 20 anos. Pode se arrastar por mais 20 anos. Quer dizer, toda semana saindo denúncias, etc. E não acontece nada, os caras não caem. Eles não podem fazer nada porque eles não têm apoio popular suficiente, não são ouvidos, não são obedecidos, ninguém os leva a sério, mas eles também não deixam ninguém fazer nada. E isso pode, vamos dizer, estacionar tudo no nosso país por mais 20 ou 30 anos. Um terceiro obstáculo à compreensão do que se passa é o tradicional ódio brasileiro ao conhecimento. Não é desprezo, é ódio, é uma coisa incrível. Justamente pela fragilidade das nossas instituições de cultura, que estão sempre, vamos dizer, à mercê, seja de interesses comerciais, seja de interesses partidários, e que nunca têm autonomia, nós podemos dizer que a alta cultura nunca foi um fator agente no nosso país. Ela sempre foi, vamos dizer, um elemento secundário, um auxiliar, né, ou um enfeite. Às vezes é enfeite da religião, às vezes é enfeite de um partido político, e às vezes é enfeite de um banco, ou de uma grande empresa, por exemplo. Você vê, o Banco Itaú, por exemplo, tem uma revista de cultura, que evidentemente entende cultura como chiqueza. Isso que é outro elemento também muito, muito presente, né? Quando você vê publicações que marcaram época, por exemplo, na história do jornalismo brasileiro, são sempre publicações chiques, como a revista Senhor, a revista Realidade, a revista da Abril, etc. Então você tem, vamos dizer, uma espécie de fornecimento de
diversões de alto nível para as classes mais abastadas, que evidentemente veem nisso, vamos dizer, uma lisonja, algo que as anima de algum modo. Esse fenômeno. Casa do Saber Financiamento, característico. E você vê que no Brasil qualquer iniciativa cultural que apareça, ela sempre toma a mesma direção. Ela sempre quer alcançar, vamos dizer, a classe alta, né? Supondo-se que a classe alta é a classe mais culta, o que é uma coisa inteiramente absurda, porque eu não conheço pessoas mais incultas do que os ricos brasileiros, é uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu os conheço muito bem. Eu posso dizer até os nomes um por um. Fulano é uma besta quadrada, esse aqui é analfabeto, esse aqui só anda de 4 e assim por diante. Então, mas, quando começa uma iniciativa, você vê o caso das realizações, a realização tomou o mesmo rumo. Vamos lá na classe alta, etc. Então está de novo confundindo, né, a cultura com a chiqueza, a elegância, etc. Então tudo isso é um fenômeno da sociedade subdesenvolvida mesmo, onde tudo é visto de uma maneira diminutiva, né, e tudo vem carregado de um tremendo complexo de inferioridade que busca se compensar das maneiras mais inventivas que você possa imaginar. Tudo isso, gente, pesa sobre cada um de nós, porque não é assim, não é as classes altas que fazem isso. Todo mundo pensa assim. Né? Quer dizer, se você não tem, vamos dizer, órgãos de cultura, por exemplo, você não tem uma imprensa cultural, você não tem uma mídia cultural suficientemente desenvolvida, tá certo? Então o que acontece? A mídia popular assume o lugar da imprensa, da mídia de alta cultura. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega um fenômeno como essa revista New Criterion, que tem aqui, que já está durando 30 anos, isso nunca aconteceu no Brasil. A não ser quando aparece uma revista vinculada ao interesse partidário, como a revista Civilização Brasileira, era do Partido Comunista, e a revista Brasiliense, que também era do Partido Comunista. Então, assim, a alta cultura ela é sempre instrumental, ela sempre deve servir para alguma coisa. Você tinha a revista Convivium, que era da igreja, tá certo? Então, é uma entidade cuja finalidade não é eminentemente cultural, mas que se apropria do meio da alta cultura para alcançar os seus objetivos, que podem ser até os mais nobres possíveis, mas o efeito é sempre o mesmo, quer dizer, você subordina a alta cultura a outras finalidades. E isso é uma coisa tão natural nas pessoas, tão natural, que, por exemplo, muitas pessoas que tomam conhecimento do meu trabalho, elas continuam achando que a finalidade principal é fazer delas conservadores. Eu digo, não, conservador tem um monte. Não é isso? Eu queria fazer pessoas capazes de produzir alta cultura. Não é isso? Então, como o fator básico da decomposição da nossa cultura foi essa ascensão da esquerda desde os anos 70, 80, que instrumentalizou tudo, então é evidente que você vai ter que estar contra isso. Se você quer fazer alguma coisa produtiva e valiosa, você vai ter que estar contra isso de qualquer maneira. Mas é claro que ser conservador não resolve absolutamente nada. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho.
Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.